Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do nosso programa O que orienta você. Hoje estamos aqui com a Daniele. Daniele é amiga e psicóloga, também orientadora profissional, docente, presidente da Associação Paranaense de Terapia Familiar. E é a nossa convidada de hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o papel da família na escolha profissional. Então, primeiramente, quero agradecer a Dani por aceitar aqui esse convite, desse bate-papo. E aí, Dani, se você puder contar um pouquinho para a gente, brevemente aí, né? Quem é você, onde que você atua hoje e o que te aproxima, né, a esse mundo da orientação profissional e de carreira. Obrigada, Edgar, e obrigada pelo convite também. Bom, a minha primeira formação foi em psicologia, e eu acho que cabe muito falar aqui que a psicologia chegou no meu quinto vestibular. Fiz turismo, fiz administração, até chegar na psicologia, porque eu tinha uma amiga que eu achava ela muito legal, e ela ia fazer psicologia e perguntou, por que você não faz, né? E tive a sorte de fazer psicologia e ser uma pessoa que, né, acabou, mas por que eu estou contando essa experiência? Porque isso me atravessa tanto que eu fui fazer orientação, a formação em orientação profissional, Uhum. justamente por entender o quanto em determinados momentos da nossa vida a gente se vê refletindo sobre esses caminhos, essas nossas escolhas, né? Sim, claro. Acho que isso vai se encaixar daqui a pouco com o que eu vou falar, inclusive das orientações que a gente recebe e tudo mais. E depois da psicologia, eu acabei fazendo algumas outras formações, incluindo a orientação profissional, né, a psicologia sistêmica e um mestrado. E a partir disso eu fui para a docência. E eu também falo sobre isso porque o mestrado e a docência foi um desenvolvimento de carreira, né? Chegou um momento em que eu queria fazer outras coisas, entender o meu processo, e foi através de um trabalho de orientação profissional e carreira que eu acabei fazendo essa minha mudança, né? Meu redirecionamento na carreira. E estou muito feliz com isso e, enfim, acho que caberia falar hoje sobre isso. E é isso, né? A gente que trabalha com orientação profissional de carreira ou com a psicologia, né? Também passamos, né? Por tomadas de decisões, escolhas, recalculamos rotas em relação às nossas carreiras, né? Ô Dani, mas hoje a nossa questão, né, é o que orienta você quando a gente tem que pensar esse impacto da família na escolha profissional, né? A Dani também é psicóloga sistêmica, né? Eu comentei aqui que é presidente hoje da Associação Paranaense de Terapia Familiar, então especialista nesse tema de família. Então essa relação família e escolha profissional ela é muito importante, né? Fale um pouco o que você pensa dessa relação, Dani. Uhum. Vou me esforçar em falar pouco, porque daria um livro, né? Sempre. E uma das coisas que quando você me propôs, eu fiquei pensando um pouco, o que que há de novo para falar sobre, né? Uhum. E eu fiquei até bastante admirada em saber que tem pouquíssima produção a respeito. Sim. E eu acredito que quem trabalha com orientação profissional, principalmente com um adolescente, hora ou outra vai se ver pensando sobre o papel da família nesse processo, né? Então, pensando um pouquinho naquilo que me implica como abordagem, como eu enxergo o mundo, né? E os processos no mundo, eu entendo que nós somos seres relacionais e que essas relações, elas vão também nos reorientando internamente, né? Desenvolvendo quem nós somos e como nos vemos. E pensando um pouquinho sobre isso, o sistema familiar é o nosso sistema base, né? É ali que a gente tem essa sensação de pertencimento, o primeiro sistema que a gente vai entendendo sobre o mundo, valores. E quando a gente pensa principalmente em adolescentes e no ciclo vital do adolescente, a gente compreende que ele está nesse momento
que de certa forma é de crise, né? Talvez não a crise da maneira como a gente enxerga e entende, de maneira generalista, mas nesse processo de entender-se, entender o mundo e visualizar o seu próprio futuro, né? Que daí a gente vai falar um pouco sobre identidade aí, né? Bohoslavitz que fala vocacional, mas eu gosto de identidade profissional, né? De quem sim, nós somos. E pensando um pouco sobre isso e como eu afino os ouvidos para pensar nos papéis da família, a gente vai entendendo que isso é muito pertinente, porque não envolve somente a escolha da profissão, mas na fala desse adolescente, desse jovem adulto, a gente pode entender, por exemplo, legados, né? Qual é o legado dessa família? Qual é a expectativa dessa família? O que essa família entende como trabalho e não trabalho? sim. Isso é trabalho, isso é hobby. Isso você vai fazer depois do seu trabalho, né? Uhum, Quais são os retornos do trabalho que para essa família são adequados, né? Ou não adequados. Então, uhum, a gente vai ouvindo e como o adolescente, e qual é o processo desse adolescente, né? Então, uma das questões importantes é o autoconhecimento. Mas o autoconhecimento, na minha perspectiva, é assim, o quão diferenciado ou indiferenciado esse adolescente está na sua família para ter a autonomia de fazer a sua escolha por ele mesmo. uhum, E é aí que eu acho que é o grande pulo do gato, porque a gente precisa estar dando uma olhada nessas questões. Por sim. vezes, o adolescente ele ainda não está maduro o suficiente para entender se a escolha dele vem por uma não é vontade legítima, porque enfim, mas quais são os aspectos conscientes e até mesmo inconscientes, né, que levam ele a fazer essa escolha. Uhum, Então, vou dar um exemplo aqui, né? A gente se depara também com uma crise geracional, digamos assim, né? A gente tem questões geracionais. E pensando num contexto, os pais hoje sempre estão pensando em cursos tradicionais, né? Porque a própria universidade oferece cursos mais tradicionais. uhum, Mas o adolescente de hoje talvez não esteja interessado nos cursos tradicionais, ou esteja pensando numa profissão que, na verdade, é muito mais desenvolvimento de carreira, né, de construção para onde ele quer chegar, do que necessariamente fazer uma graduação e pronto, sim. né? Uhum, A outra questão, então a gente tem essas questões muito que a gente pode entender nesse contexto social, né, de mundo, percepção de mundo, que é uma quebra novo paradigmático, a gente está nessa pós-modernidade aí, né, que convoca a gente a entender esses processos, mas também uma questão de ciclo vital da família e dos próprios membros. uhum, Porque hoje a gente entende que o pai e a mãe, quando tem um adolescente em processo, ou um jovem adulto em processo de desenvolver, de escolha profissional, a gente necessariamente tem alguns pontos. A gente tem um pai e uma mãe que ainda está produzindo bastante, está trabalhando bastante. Ou a gente tem essa geração dos filhos que vieram de pais mais velhos, então são pais que estão diminuindo essa carga de trabalho, né? acontece. E isso interfere no modo Uhum, de ver o mundo do trabalho, sim, né? totalmente. A outra questão é que hoje, até um tempo atrás, graduar-se, por vezes, já era indicação de trabalho garantido, né? Hoje não. Uhum, Hoje a gente tem um contexto social que a gente precisa desenvolver. Então, como é que eu vou ajudar esse adolescente dentro das minhas ansiedades? Porque daqui a pouco ele vai sair de casa, ele vai ser mais autônomo. E que vida financeira e econômica e que maturidade que esse meu filho tem para começar a construir essas situações. Então, a gente tem vários contextos ali que complexificam mesmo o processo, né? sim. E, ao mesmo tempo diferentes modelos, né, de família, de pais, de gerações dessa relação paternidade com
um jovem que está escolhendo, né? Você sabe que esses dias eu ouvi uma colega que trabalha com orientação profissional contando de pais que não, assim, veem valor no processo de uma orientação profissional e tudo mais, não teriam dificuldades em investir financeiramente disso, mas não acreditam que o filho vai ganhar essa agência e essa independência e não está pronto para escolher, né? Então, há essa participação, né, familiar, inevitavelmente, né, num processo de escolha, de tomada de decisão desse jovem. E a escolha profissional também é uma escolha de projeto de vida e, consequentemente, uma escolha familiar. Tem um impacto para essa pessoa, e isso na orientação, talvez, minha leitura, tá? Fez com que algumas pessoas ou algumas perspectivas afastassem a discussão do tema família na orientação. Que é, tá, então para eu dar autonomia, independência, autoridade na escolha desse jovem, então é como se a gente estivesse afastando a família da participação dela nesse processo de escolha, né? E isso não resolve a situação, pelo contrário, porque haverá continuidade das consequências dessa escolha para esse conjunto familiar da qual ele já faz parte e para o projeto que ele possa vir a ter de família do seu futuro, né? Então, nesse sentido, toda escolha profissional também é uma escolha familiar, né, Dani? Ah, com certeza, porque existe uma circularidade, né? Dentro da perspectiva sistêmica, o sistema familiar não é uma soma, não é uma não somatividade, na verdade, não é a soma dos membros. Então, o movimento de uma pessoa dentro desse sistema vai realocar as pessoas, né, de outra forma. Então, vou dar um exemplo. Um pai é, que não lidou bem com a sua escolha profissional, no momento em que esse filho faz essa escolha, ele pode adoecer junto, reviver o próprio processo Sim. e a própria frustração da escolha profissional dele. Sim. Às vezes vem até com aquela questão, né, Dani? Eu só quero que ele seja feliz, porque ele não foi, não pôde fazer a escolha que fez, só que aí uma outra pressão em cima, né? Que é peso maior do que você falar para uma pessoa que você ama, eu só quero que você seja feliz, mas o que é ser feliz? Muito simples. Então, e na verdade, o ideal, né, e o que seria mais funcional dentro de uma família é essa família poder estar disposta a orientar. E orientar inclui falar, olha, eu não sei, mas podemos pensar, né? Inclusive Pensar isso. juntos, né? Podemos pensar juntos. E daí vem o aspecto bonito quando você chama essa família, porque sim, tem famílias que vão ser mais difíceis da gente chamar pela própria dinâmica que elas têm, né? Então, se a gente tem um adolescente menos diferenciado, talvez a gente chame menos essa família, porque a gente precisa dar espaço para esse adolescente, para esse jovem adulto se diferenciar, desenvolver autonomia e ter espaço para falar sobre si e encontrar aquele lugar que é muito individual seu, né? Você é único, mas também podendo encontrar o sentimento de pertencimento e adequação dessa família. E daí talvez esse indivíduo precise mesmo de um espaço, né? Mas, por outro lado, a gente também tem dinâmicas que a gente precisa aproximar. E aproximar é também aproximar para um diálogo, né? Então, a gente tem um pai com extrema ansiedade pensando no futuro do filho, nos aspectos financeiros, aspectos práticos da vida, né? Que esse pai conhece melhor. E tem esse adolescente querendo deixar esses pais bem, felizes também, Também acontece. né? E daí, como é que a gente pode abrir esse diálogo para que esses dois núcleos possam conversar, né? É que muitas vezes, quando você está tratando da família na orientação, às vezes até a expectativa do que o jovem acha, do que o pai pensa, do que o pai acha que vai ser uma boa decisão, na hora que colocam para conversar, não era isso, né? Então, nesse sentido, Dani, assim, como é que você procura integrar e trabalhar a família dentro de um processo de orientação profissional, sem tirar, né, essa expectativa de protagonismo do jovem?
Eu parto do princípio de que não existe uma fórmula mágica. Cada escuta que a gente tem, cada sistema é um sistema. Mas uma das coisas que eu me preocupa bastante é não tirar essa autonomia e esse protagonismo. Eu me preocupo, né? Esse é o primeiro ponto. E a partir, assim, de não tirar o protagonismo desse adolescente, desse jovem adulto, como é que eu posso estar chamando essa família? Uma das primeiras coisas que eu faço é conversar com adolescentes. Estou pensando em chamar a sua família, né? Eu acho que funciona bastante. E a partir disso, é variado. A gente pode fazer uma psicoeducação, né? Com os pais, fazer uma sessão junto com o adolescente para que esse diálogo possa ser aberto com essas orientações, com alguém, né, podendo orientar para esse diálogo. Já aconteceu também de eu chamar os pais à parte para entender os processos. E em alguns momentos eu chamo a família de uma outra forma, porque dentro da minha perspectiva, o Andolf é uma das pessoas que falam assim, que é um teórico da minha abordagem, que quando a gente recebe alguém dentro do setting terapêutico, a gente recebe duas pessoas e duas famílias, né? A gente recebe várias outras pessoas dentro do setting. Então, quando eu recebo esse orientando, eu tenho muito claro que eu recebo orientando e junto com ele a família dele. As histórias, as narrativas da própria família. Porque ele enxerga o mundo do trabalho por meio dessas histórias, né, desses legados, das impressões, inclusive intergeracionais, que essa família vai trazendo sobre o que é o mundo do trabalho, né? E isso é muito fácil da gente ver quando a gente pega um orientando adolescente, né? Vou fazer as mesmas escolhas que os meus pais. Daí a gente vê aquelas famílias assim, né? A pessoa faz direito desde o avô, o pai, e agora a pessoa está fazendo direito, né? Ou a gente tem lá o avô, o pai, tem um escritório super consolidado, e a gente tem outro problema. Eu não tenho interesse pelo direito. E aí se colocar nesse papel de consciência, né? Então, inclusive de continuidade, você falou do legado, né? Então, É, de continuar essa marca ali do que se foi construindo dentro da família, ou mudar um pouco também o rumo, mas partindo da consciência de que rumo foi esse que construiu as narrativas até aqui, né? e que faça sentido para o orientando, Claro, né? com E certeza. daí a gente traz a família por meio de atividades. Tem uma atividade muito legal que eu gosto de fazer de vez em quando, dependendo das situações, do genoprofissograma, que é o genograma Isso, é bem profissional, legal. É bem legal. né? Então a gente vai fazendo essas construções e a partir disso é um mapa, né? É um mapa de como a família lida com as escolhas profissionais. E ele consegue ver esse mapa. E o que que o mapa faz, né, Edgar? Ele mostra o X, né? Ele vai mostrando o caminho das coisas, né? O mapa é uma orientação. Então, na verdade, eu uso bastante como para esse adolescente, esse jovem adulto, olhar para isso e a gente ir enxergando como essas pessoas fizeram escolhas e como é que ele pode fazer, né? Ele pode fazer as mesmas escolhas que os seus familiares ou não, né? Vou fazer metade dessas escolhas. Eu quero fazer, mas eu quero fazer de forma diferente, né? E tem aquele que, aí já mudando até o cliente do jovem para o adulto, né? Que quando a gente está atendendo a orientação de carreira, ele vai fazer lá uma autobiografia, pensar a sua história de vida, ou o próprio genoprofissograma. Você tá, olha aqui, né? Eu não me dei conta que eu estou fazendo o que os meus avós e meus pais fizeram. É. Às vezes eu lembro de uma cliente desse ponto de vista mais empreendedor, né? Tava querendo partir para um desenvolvimento de negócio, aí foi se dar conta o quanto esse espaço empreendedor estava na família em outros tipos de atividades, outros tipos de trabalho, diferente do que ela estava se propondo, mas estava ali naquele marco da história da família, desse enfrentamento, né? Empreendedor dentro da história. E não se dava conta, foi se dar conta quando trouxe essa narrativa como construção de história de vida, né? E aí passa por essa construção com a família também. Eu vou dar um exemplo meu, né? O meu Uhum. pai, que eu acho que é muito legal a gente dar os próprios exemplos, assim. O meu pai sempre foi assim, estude, né?
Estudar é uma coisa muito importante. Daí ele vinha, ninguém rouba de você, a sabedoria, né? Uhum. Enfim. E eu estudei tanto que eu fiz mestrado, né? Sou primeira pessoa da minha família que fez mestrado, né? Sim. Então, isso é um legado, isso passou, né? Às vezes não era nem a história do sujeito como seu pai, mas era o lema dele, né? Então era Era o a mensagem que ele te passava, assim, né? O meu pai fez uma das graduações aos 58 anos, imagina, né? Que Ele. legal. Aham, então a gente vai olhando para isso, vai entendendo. Claro que fazer o mestrado foi uma escolha minha. Essas questões que eu quero trazer. Foi uma escolha consciente minha, porque eu entendi essa história dos legados familiares, Uhum. né? E que eu poderia fazer essa escolha ou não. Então, às vezes, apresentar a história da família é justamente fazer isso. E voltando a falar sobre o jovem, que eu acho muito importante você estar falando, Edgar, a família toma outros rumos e outras proporções quando existe aí uma mudança de carreira, quando a orientação vai para a carreira. Porque, veja, se você é adolescente e está fazendo orientação profissional, você tem algumas questões. Quem você é no futuro? Eu também quero deixar os meus pais felizes. Mas quando você é adulto, dependendo do ciclo vital, você pode ou não pode ter o apoio dos seus familiares, do seu sistema, Sim, né? Mas vai mudar logo agora? Para quê? sim. Né? Outras questões, por exemplo, eu sou um dos provedores da minha família. Será que eu devo mudar de carreira? Claro. Momento, Para né? um Quais outro são os lugar, lugares? né? Outro lugar. Aham. Uma questão que sempre acho que bate assim, para quem está atuando com orientação profissional com jovens, né, na relação com a família, é quando o conflito já vem instalado, né? Então, é natural assim, a gente receber a família num primeiro encontro e essa família já chegar com um ar, né, de construção desse conflito, né? Então, ele pode fazer qualquer coisa desde que seja assim. Ele é irresponsável, então ele precisa fazer a orientação para criar responsabilidade para com a vida. Estou pensando em alguns discursos, né, de família, discursos familiares. Ou casos onde a família nem aparece na orientação, né, com frequência nesse diálogo com o profissional, mas aparece através do discurso do jovem como um elemento de conflito, assim, então em briga, não estão se falando. Eu tive um caso ápice, acompanhando em mentoria, nem foi eu que estava, não era eu que estava atendendo, que é a mãe tirou a filha da orientação a partir do momento que a filha começou a cogitar a hipótese de fazer letras. Eu não estou pagando escola e orientação para você escolher esse curso. E aí não veio dialogar com o profissional, porque o profissional veio me procurar supervisão, né, para ver como cuidar do assunto, porque a mãe tirou a filha a partir do momento que a filha sinalizou as escolhas que estavam fazendo, né? Então, quando esse conflito tem esse campo de batalha, né, pais que não aceitam escolha, jovens que não aceitam também que os pais participem orientando, dando ideias, acredito que você já deve ter pego situações dessa forma também. O que você sugere assim para conciliar um pouco esses atores, né? Eu sempre parto do princípio de que essa dinâmica é uma dinâmica padrão dessa família. Apareceu nesse contexto de orientação profissional, mas é possível de enxergá-la em outras situações. Certamente. Ah, porque a orientação profissional é um momento, eu vou colocar muito entre aspas, de crise, né? Tem algo movendo Sim. esse sistema, né? Tem um ser ali que está querendo, um jovem adulto, um adolescente querendo se movimentar e fazer escolhas, e é justamente nesse processo em que a família está deixando de a homeostase para uma adaptação nova, é que os conflitos podem ficar mais claros, né? Essa dinâmica funcional, disfuncional fica mais clara, né? Ah, primeiro é afinar a escuta e compreender em que outros momentos até esses conflitos aparecem para a gente entender se é uma questão até de indicação para psicoterapia e terapia Sim, familiar, é que está importante. respingando na orientação profissional, eu sempre me pergunto isso, ou se é algo administrável, né? Porque existem situações que não serão administráveis, É verdade. né? Esse exemplo que tu deu era uma situação familiar tão não administrável
que não concluiu o processo, né? A leitura é essa, mexeu tanto nessa dinâmica que acabou, o sistema não deu conta e interrompe em nome de uma ideia de homeostase, de bem-estar, né? Então, é interessante a gente olhar e agindo aonde é que a gente pode entrar no processo. Por vezes, quando esse adolescente é um pouco mais resistente, eu faço acordos. Olha, então eu vou ter que chamar para o processo, mas daí em sessões somente o pai e a mãe, né? Para poder até entender, Paciência dele. para poder até entender um pouco mais essas situações e poder encaminhar ou poder, né, trabalhar essas questões das ansiedades dos próprios pais, das expectativas que eles têm, né, para que eles possam, inclusive, se comunicar melhor. E estou pensando aqui o quanto dentro desse sistema, né, familiar, da qual a representação de cliente tá ali o jovem, né, mas a gente vai percebendo essas dinâmicas e talvez tenham demandas, inclusive psicoterápicas, desses outros integrantes da família, né? Às vezes até uma disposição verdadeira, genuína de querer ajudar, mas de uma forma que está prejudicando, né? Ou criando mais ansiedade, ou ampliando o medo, maior pressão, né? E atrapalhando, né, as decisões de jovem, né? Então, às vezes a gente capta isso. Aí achei legal isso de chamar, né, esses pais para buscar ver se tem algum espaço de orientação sobre o papel ali ao longo da dinâmica da escolha, mas às vezes isso não é possível, né? E aí tem que encaminhar para um outro processo. Né? E eu comecei a compreender como é que eu posso mexer no sistema ou não mexer tanto assim, por conta de um caso que tem aí, está fazendo quase 10 anos, então eu me permito contar, que é a história de um rapaz que ele fazia estágio no ensino médio, né, um programa de estágio, e ele guardou dinheiro para fazer orientação profissional. Legal. Então, ele tinha cerca de 15, indo para 16 anos, e ele que entrou em contato comigo, né, e tudo mais. Eu falei, olha, eu também gosto de ouvir a sua família. Dele, nesse primeiro momento eles não poderão ir. Eu falei, ok, ele estava insistindo, e ele que marcou. Eu falei, vou ver o que está acontecendo, o que é, né? E ele veio, e na verdade, assim, os pais tinham um ensino fundamental, né? Ele foi o primeiro da família a fazer o ensino médio, fazer estágio, queria fazer graduação, e ele não tinha uma rede de apoio que pudesse ajudá-lo. E daí, entendendo, eu chamei os pais umas duas vezes, eles não apareceram. Não, na verdade, ele estava com 17 indo para 18, é isso mesmo. Mas todo o processo foi com 17 e ele finalizou com 18, assim, tipo, a devolutiva era com 18 anos. Eu falei, não, vamos ver, né? Sinalizei para os pais que ele estava participando do processo, tal, os pais falaram ok. E chegou um momento em que ele veio trazer para mim que ele tinha perguntado para os pais qual foi o porquê dele vir para orientação, né? E ele falou que ele estava conversando com os pais, que ele queria fazer graduação e tal, e os pais falaram que pessoas da classe deles não escolhiam profissão, trabalhava com o que tinha, né? E isso me impactou, Claro. né? E daí eu entendi qual seria o lugar da família para esse adolescente. Ele já estava autônomo nesse processo, né? Eu trazia os pais de uma forma assim deles entenderem o processo desse filho, né, que desejava outras coisas e que tá tudo certo desejar outras coisas também, né? Então os pais participavam nesse sentido e nos sentidos mais burocráticos, né? Que afinal de contas ele ainda tinha 17, então os pais ficavam sabendo que ele estava fazendo o processo, que ele ia, né, na clínica fazer e tudo mais. E foi uma questão muito bonita, assim, porque a gente não tem só esses pais que ficam ansiosos pelo processo. A gente tem pais que não conseguem fazer parte do processo, porque não é uma realidade deles, né? Então, existe uma diversidade aí de dinâmicas, né? Eu acho isso bem importante que você vem falando assim, ao longo da nossa conversa, que
cada sistema é um sistema, né? Tem os padrões familiares modificam muito, inclusive para a gente não colocar isso dentro de um enquadre definitivo. Ah, então eu só chamo os pais no começo e no fim. Não, mas tem momentos que você precisa envolver esses pais. Ah, só chama os pais se for com o filho junto. Não, né? Às vezes demanda essa conversa à parte. Tem os pais que estão envolvidos demais e atrapalhando com a sua ansiedade, com os seus medos, mas tem os pais que estão distantes demais e precisam ser envolvidos, né? Então ter esse olhar, né, singular para cada processo, né, daquele grupo familiar. Dirá, a gente nem falou dos pais que discordam, né? Eu sempre pego também, ai, eu gostaria de fazer isso sou super incentivado pela minha mãe, Uhum. né? E o meu pai fala que, na verdade, eu tenho perfil para tal coisa, né? E daí a gente vai trabalhando áreas completamente diferentes. Eu tive um caso muito interessante que é assim, o menino mostrou interesse em algo que a mãe gostaria de ter feito a graduação, que é muito mais no campo das artes. E ela mega incentivava, comprava mesa digital, né? E tudo mais. E o pai já vinha numa outra área das engenharias, tal, e ele tinha mais esse perfil, dele ficava, ai, mas a minha mãe me incentiva tanto, eu também levo jeito para isso, que, né? Como é que eu fico nisso, né? Como é que eu me divido? Não divide, vamos incorporar tudo, né? Às vezes tem um aliado e tem um opositor da escolha dentro da família, né? E é claro, quando você falou assim, a gente não falou de tanta coisa, né? Tô pensando aqui, a gente não falou das famílias que não são os pais que estão envolvidos com essa escolha, né? Então, muitas vezes eu vejo quem me procura aqui para contratar o serviço, a avó, uma tia, a madrinha, né? Dentro de um grupo familiar com uma outra estrutura, né? Enfim, daria muito espaço para a gente falar de um monte de coisa, né, Dani? Eu já, através aqui da proposta da gente conversar no nosso programa, fazer uma abertura para a discussão do tema família. Precisamos pensar outras formas de alongar esse assunto, porque tem muito, como darem um livro, diria que daria um filme, um documentário, uma série do Netflix daquelas de maratonar por muitos e muitos episódios, né? Mas eu gostaria de agradecer, né, por a gente ter feito essa primeira conversa sobre família, escolha profissional, orientação profissional. Te dar um espaço aqui para um último recado. Eu quero agradecer. E eu também gostaria de trazer essa provocação mesmo, da gente ampliar o nosso olhar como orientador e orientadora, e entender que essa pessoa que chega para a gente, ela não está sozinha, ela tem várias histórias, várias narrativas, né? E por que que ela está escolhendo justamente essas e não outras? E como que essa família vai ajudando a construir essas narrativas ou não, né? Que histórias que vieram, porque dentro da minha concepção, a gente já nasce com algumas histórias, né? E daí a gente precisa estar olhando qual é a dimensão dessa lealdade do nosso orientando para essas histórias que muitas pessoas, por amor mesmo, vão construindo para essa pessoa, né? E o que que esse orientando vai poder se desvencilhar, mas também poderá aceitar dizendo que é meu. Existe esse desejo familiar, mas ele também é meu, né? Então eu convido as pessoas a ampliarem esse olhar, né? Para que não é só aquele indivíduo que está ali, mas ele vem com a família dele também, né? Perfeito. Acho que esse é o recado principal. Continuaremos aqui na Orienta a pensar, então, possibilidades de formação, de atuação, né, de colocar esse espaço da família como um elemento privilegiado, né, na tomada de decisão em relação à carreira, à escolha profissional. Espero que em futuras oportunidades, novamente aqui com a Dani, que novamente agradeço muito aqui pela contribuição, por estar conosco, e encontro vocês aí no próximo episódio. Muito obrigado. Tchau, tchau.